Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a AgroTravel Viagens Técnicas. O meu convidado de hoje é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em fruticultura tropical pela Universidade Federal de Lavras e tem MBA em Relações Governamentais pela FGV. Ele foi assessor técnico da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e é consultor técnico da Câmara Setorial de Fruticultura do Ministério da Agricultura. E ele também é diretor da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Vou conversar com o Eduardo Brandão. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês para trocar essa experiência, falar um pouco de fruticultura e da nossa experiência aqui nesse setor tão bonito e pujante no agro brasileiro. Maravilha, com certeza experiência não vai faltar aqui. Eu tô com um dos caras mais experientes aí do setor. Eduardo, eu queria que você começasse falando um pouco da sua carreira. Em que momento que você decidiu focar e se especializar na fruticultura? E aí também contar um pouquinho sobre sua trajetória até chegar na Abra Frutas. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Na verdade, como você falou aí, eu formei na Universidade da Bahia, eu sou nascido e criado na Bahia, estou em Brasília há 15 anos. O start da fruticultura, a mosquinha da fruticultura me mordeu na faculdade de uma forma mais geral, mas eu já trabalhava com fruticultura antes da faculdade, porque eu sou produtor de fruta que não é fruta, na verdade, cacau, que é uma commodity, que não é considerada tanto como fruta, porque não é consumida muito in natura. E como cacauicultor, eu resolvi fazer agronomia, e na agronomia, logo nos primeiros anos, eu me encantei pelo setor da fruticultura, e aí começou essa minha carreira longa e longeva, que dure muito mais, na relação com a fruticultura. Eu fiz na Universidade Federal da Bahia o curso de agronomia, e na disciplina fruticultura eu me interessava muito por esse assunto, e a coisa eu fui me especializando e fazendo monitorias na faculdade sobre isso, e quando eu formei, eu comecei diretamente a trabalhar com frutas, a princípio no estado da Bahia, e quando vim para aqui, para Brasília, a convite, à época da presidente da CNA, senadora Cátia Abreu, ela me convidou para tocar a recém-criada Comissão Nacional de Fruticultura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E eu aceitei esse desafio. Era extensionista, né, lá na Bahia, cuidava de frutas, mas na extensão, com bota, calça jeans no mato, em um Fiat Uno, fazendo extensão rural, e resolvi mudar e vim para cá para um trabalho mais estratégico e burocrático, mas eu realmente me apaixonei cada vez mais, e na CNA a gente teve a oportunidade de criar situações dentro da Comissão de Fruticultura, de ter muito contato, um network espetacular, de onde, depois de algum tempo como assessor da Comissão Nacional, alguns dos membros da comissão que faziam parte de uma outra entidade ligada à fruticultura, não sei se vocês lembram, o Instituto Brasileiro de Frutas, o IBRAF, que não estava muito bem organizado. Então, esse grupo de fruticultores, grandes fruticultores, como Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, o Arnaldo Eiginski, da Labournier, produtor de uva, o Carlos Prado, do Melão Rei, e outros fruticultores vieram e me pediram que os ajudasse a criar uma nova entidade. Foi aí que surgiu essa relação com a Abra Frutas. Na CNA a gente conseguiu fazer a mobilização graças ao network e à rede de amizades que a gente tinha de conhecimento. Juntamos um grupo, e esse grupo criou a Abra Frutas há 10 anos atrás, a gente está fazendo 10 anos esse ano, e a partir daí a coisa começou a mudar e a gente começou a mudar a cara da fruticultura brasileira. Assim que ela foi criada, eu já fui alçado ao cargo de diretor executivo da Abra Frutas, na verdade eu chamo aqui de carregador de piano,
E a gente começou a trabalhar, e a associação que começou com 6 associados inicialmente, no segundo ano da sua fundação já éramos 28, e hoje somos quase 100 empresas associadas e representamos mais de 80% de toda a fruta exportada pelo Brasil. Estamos falando aqui de mais de US$ 1 bilhão. Então, a responsabilidade cresceu, a alegria também cresceu, a satisfação. E aí, com isso, a gente veio assumir esse cargo de executivo e tive, como eu te falei, como era muito do campo, Fábio, de extensão rural e lidava com fruta, mas no campo, eu tive que me adaptar aqui a essa questão burocrática e de network, de relação governamental. Por isso que me especializei aqui com um MBA de Relações Governamentais na FGV, para poder atender melhor essa questão de trabalhar com o executivo e com o legislativo, defendendo os interesses da fruticultura. E graças a Deus a gente tem tido sucesso com a minha equipe e chegamos onde estamos hoje com a Abrafrutas. Então, essa é uma história minha rápida, tem muita coisa pelo meio, mas de uma forma geral, foi isso que me alçou até hoje, estar aqui ocupando o cargo de diretor executivo da Abrafrutas, cargo que eu faço e que atuo com grande satisfação e grande honra. Muito bom. E Eduardo, explica para a gente aí qual que é o papel da Abrafrutas, quais são as principais ações da entidade, quais iniciativas que têm tido mais destaque aí na atuação de vocês. Vamos lá. A Abrafrutas é uma entidade sem fins lucrativos que congrega grande parte, ou a maior parte, dos produtores fruticultores do Brasil, que começou a princípio com uma associação muito focada para produtores exportadores, e logo depois ela começou também a abrir atendendo muito o mercado interno. Então a gente tem hoje todas as grandes, as maiores e mais importantes empresas produtoras de frutas e exportadoras no Brasil, a exemplo da Cutrale, Agrícola Famosa, Labunier, Eu Ciruelo, Agrodan e outras mais, a gente tem no nosso portfólio e a gente faz hoje, Fábio, um trabalho de defesa de interesse. A nossa sede é em Brasília, aqui por estratégia da diretoria para estar mais perto do poder, para estar mais perto de quem decide. Então, o que a gente faz hoje com muita eficiência é defender os interesses da fruticultura no executivo e no legislativo, acompanhando todos os projetos de lei ou medidas provisórias que, de uma forma ou de outra, afetem a fruticultura, colocando posição de favorável ou desfavorável e lutando por esse projeto. A partir daí, a gente também faz um trabalho de promoção. A gente é detentor do projeto setorial da Apex Brasil, da Agência de Promoção às Exportações do governo, onde a gente recebe a cada 2 anos um montante de recursos para fazer a promoção no mundo da fruticultura brasileira, levando as nossas frutas com sabor, produção e qualidade. E a gente tem feito esse trabalho. Então, os pilares principais são a defesa de interesse e a promoção. Mas, paralelo a isso, a gente tem também um apoio direto às empresas associadas, com suas peculiaridades também aqui em Brasília, nos processos de aduaneiro, nos processos de embalagem, nos processos de exportação, e recentemente um trabalho muito forte na parte de criação de cultura exportadora, ou seja, fazendo aquele produtor que produz e não exporta, que ele entre no mercado de exportação, atendendo os requisitos de qualidade e de gestão. Temos uma certificação, a Abrafrutas hoje tem uma certificação própria, que é a certificação Frutas do Brasil, que é uma certificação de qualidade, além de garantir que a fruta que tem essa certificação, que é restrita aos associados da Abrafrutas, é uma fruta que, além de qualidade, ela segue todos os requisitos trabalhistas e ambientais exigidos pela lei. Então, a gente tem crescido passo a passo e, de uma forma geral, esses são os pilares que a gente oferece de serviço para os nossos associados. Legal. Você mencionou aí a questão de ajudar os produtores que querem entrar nesse mundo das exportações aí, ou que querem melhorar, aumentar a produção. Quais são aí as dicas que os principais tópicos aí que são importantes para aqueles que pretendem exportar os produtos? Quais fatores que eles devem avaliar para tomar essa decisão?
Vamos lá. A gente costuma brincar com essas, sobretudo associações, cooperativas, onde a gente vem fomentando essa questão da exportação. A gente nunca fala que a pessoa tem que exportar tudo que produz. Ele tem que ter exportação como uma das vias de escoamento da produção dele e ele tem que balancear, a depender do câmbio e da necessidade, um pouco mais para o mercado externo, um pouco mais para a exportação, porque essa duplicidade pode fazer ele ter uma linha tênue de ganhos e que ele não consiga, não tenha que ter prejuízos quando o mercado interno está baixo ou quando o mercado externo não está. Então, a gente tenta fazer um equilíbrio. Hoje, todos os grandes exportadores não só exportam ou não só tem mercado interno. Então, o cara sempre balanceia. Então, a gente tem feito isso. Eu costumo dizer, de forma muito pejorativa, que o pessoal acha que exportar é um bicho de sete cabeças, porque dá trabalho. Eu costumo dizer que eles estão errados, que só tem seis cabeças, né? que são um bicho de seis cabeças só. Não é fácil, você tem que ter disciplina e organização, mas você não é um nada do outro mundo. Ou seja, você precisa se organizar, adaptar a sua empresa com as questões legais que exigem as exportações, criação de um radar, criação. Tem que buscar os compradores, isso a Abrafrutas ajuda a fazer, pegar os compradores, colocar junto com os exportadores. A gente faz uma seleção, a gente sabe quem é o bom, quem é o ruim, então a gente tem meio que um caminho para evitar que o cara tenha percalço na venda. E a gente, sobretudo, organiza a produção dele para que ele possa exportar uma fruta de qualidade. Por quê? Ainda hoje o mercado externo é um mercado exigente de qualidade, diferente do brasileiro, que tem ainda que crescer muito nessa área. Então, a gente tem que ter uma qualidade específica, tem que ter uma formatação de produção para exportação, focada na exportação. Sobretudo, você sabe também, muito quanto eu, que a gente tem que cuidar da parte de resíduos, porque as frutas exportadas sofrem sanções em relação a resíduos, e fazer um trabalho de formiguinha para que a gente possa fazer o produtor exportar e ter uma lucratividade que muitas vezes chega a ser muito superior ao que ele ganharia no mercado interno. Mas, como tudo, ele tem que ter dedicação, tem que ter um pouco mais de gasto para adaptar a empresa, mas depois que ele pega o ritmo, a coisa flui de forma bem legal. Então, a gente tem aqui hoje uma equipe formada para isso. Na Abrafrutas a gente orienta, junto com a Apex, a gente tem o trabalho do PIX em todas as regiões produtoras do Brasil, que é justamente trabalhando com isso. Estamos trabalhando também com a CNA nessa função, que a CNA tem um projeto com a Apex chamado Agro Brasil, que é um projeto que cuida da cultura exportadora, e a gente, é como se fosse a CNA prepara e a gente starta o produtor. Então, a gente tem feito esse trabalho e tem dado muito certo, viu, Fábio? Tem dado muito certo, que a quantidade de produtores que não exportavam e que passaram a exportar tem crescido nos últimos anos, isso nos orgulha muito. Legal, muito bom. Parabéns aí, fruto do trabalho de vocês também. Muito bom. E, Eduardo, a gente, com a Agrotreve, a gente tem levado vários grupos para Petrolina, por exemplo, por ser um polo forte de produção de manga, de uva. Mas eu queria que você desse uma situada aí nos nossos ouvintes em relação à produção de frutas no Brasil. Quais são os principais frutas, os principais polos, quais são as mais exportadas? Dá um panorama geral para a gente aqui. Vamos lá. A gente costuma dizer que o Brasil é uma salada de fruta. A gente tem do açaí do norte à maçã no sul. Então, fruta de qualidade espalhada por todo o Brasil. Então, hoje, em se falando de produção, o Brasil está hoje com mais ou menos algo em torno, segundo o IBGE, entre 44 e 44,5 milhões de toneladas produzidas, o que nos bota em terceiro lugar no mercado mundial. Nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas, perdendo apenas para a China em primeiro lugar e para a Índia em segundo lugar, o que nos torna um grande produtor. Mas somos só o 23º, 24º exportador. Por quê? A gente tem um mercado interno muito forte e isso faz com que boa parte dessas frutas vão para o mercado interno. Mas isso nos dá uma coisa interessante, que é a grande chance de a gente crescer. Hoje, nas exportações, falando de exportação, a gente tem a manga como grande carro-chefe das exportações, juntamente com o melão, que ficam oscilando ali em primeiro lugar. Esse ano a manga teve um ano espetacular e foi a fruta mais exportada em valor e volume pelo Brasil. Né? Em segundo lugar, o melão, depois a gente vem com a uva,
né, com o limão, com o avocado e com a melancia também. Então a gente tem aí uma quantidade. E banana? Na banana a gente exporta, mas não exporta tanto, porque a banana é a fruta mais consumida pelo Brasil e a gente exporta muito pouco. Estamos com trabalho para exportar mais, mas a gente ainda não exporta tanto por questões também tarifárias. Então a gente tem essas 5 frutas aí no nosso top 5 de exportação. Ano passado, 2023, a gente bateu todos os recordes de exportação. Em valor, nós exportamos 1 bilhão 238 milhões de dólares de exportação de divisas para o país. Isso com um volume de quase 1 milhão e 100 mil toneladas, que gerou esses 1,23, 28 bilhões de dólares. E a gente tem uma perspectiva de crescimento, né? A gente está muito ligado à questão de sazonalidade climática. Então, a gente, quando tem um problema aqui e acolá, um país de proporções continentais, a maçã está sofrendo, mas a manga está se dando bem. No outro ano, a maçã e a uva sofrem no vale, mas a maçã tem uma produção superada em 30% da. Então, é uma coisa muito. A gente tem que trabalhar muito isso, por ser um país, como eu já falei, de proporções continentais. Mas a gente tem frutas processadas também, o açaí como carro-chefe do norte, tem ocupado grande destaque das frutas brasileiras de exportação. E o Brasil vai muito bem, obrigado, apesar de ser ainda o 23º, quarto exportador, mas a gente quer, a nossa estratégia, nosso foco aqui na Abrafrutas é que nos próximos 5, 10 anos, a gente possa trazer o Brasil aí para estar entre os 10 maiores exportadores de frutas do mundo. Nós temos competência, temos qualidade, temos produtores capacitados para isso e temos caminho para percorrer. A gente acredita muito nisso. As perspectivas para os próximos anos, se São Pedro ajudar com o tempo aí, são as melhores possíveis. E a Abrafrutas tem feito um trabalho, é bom que se diga isso, Fábio, porque a Abrafrutas é o caso concreto de que a organização de um setor em prol de um benefício comum tem dado certo. A fruticultura mudou de vida, a fruticultura mudou do cenário nacional da criação da Abrafrutas para frente. A gente começou a ser visto e a ser olhado de forma diferente como um setor extremamente pujante, um setor que tem um impacto econômico e social no agronegócio imenso. Basta dizer que a gente emprega quase 16% de toda a mão de obra do agro. A gente emprega hoje, em 2,5 milhões, 2,6 milhões de hectares, mais de 5 milhões de pessoas ao longo da cadeia produtiva. Né? A gente tem aí uma média de 2 empregos por hectare, que varia, o melão é 1, mas a uva são 4. Então a gente vai equilibrando. Então hoje é o setor de maior empregabilidade no agronegócio. E emprega em regiões onde precisa de emprego. Nossa maior produção está no norte e nordeste, onde a gente tem deficiência de índice de desenvolvimento humano e a gente tem trazido para esses lugares um alento e renda, né, no bolso do produtor. Isso é importante. Caso disso é que ontem, coincidentemente, hoje a gente está conversando sobre isso, mas ontem a gente foi chamado pelo presidente da República para uma reunião privada com a fruticultura para entender quais são os nossos problemas. A gente teve a oportunidade de falar para o governo quais eram as nossas vantagens. E foi muito bom o encontro e a gente conseguiu passar o nosso recado. Então, eu só estou dizendo isso para você entender que a fruticultura mudou depois da organização setorial. Então, fica aqui essa dica para que os setores tentem se organizar, não ficar olhando para querer que o vizinho se dê mal. Não, a gente tem que se unir, porque na união todo mundo ganha. E nós somos a prova viva disso hoje, a associação que mais cresceu dentro do agronegócio nos últimos anos, né, em volume, valor e pujança, e a gente conseguiu ser ouvido por causa disso. Legal, muito bom. E o Eduardo, a que você se deve aí essa boa organização, vamos dizer assim? Você acha que foi pela Abrafrutas ter começado com um foco específico nas exportações e depois ir trazendo mais gente junto da cadeia? Porque assim, eu imagino que tem muitos setores que a quantidade de produtores é muito pulverizado, né? Tem muito produtor e eu até conversei com o Varley da Embrapa sobre as hortaliças e é uma dificuldade de organizar por ter uma quantidade de produtores muito grandes e muito pequenos.
que você acha ali que foi o fator determinante ali para a Abrafrutas conseguir realmente organizar o setor? Fábio, a princípio, eu tô desde o início, sou fundador da Abrafrutas e posso dizer com cátedra sobre isso, foi a conscientização. A gente trabalhou muito na cabeça do produtor conscientizando. Nenhuma associação tem vida longa se não tiver serviço prestado. A gente começou a mostrar para o associado de que ele teria aqui uma fonte de resolver boa parte dos problemas dele. E a gente começou a levar para ele esse serviço, levar para ele essa tranquilidade, né? E um chegando para o outro, eles começaram a se unir e começaram, por exemplo, os produtores todos de abacate e de avocado junto, buscar um único mercado para que eles pudessem exportar. Então, a união deles, a gente conseguia fazer volume para poder convencer o Ministério da Agricultura de que aquele mercado era interessante ser aberto. Se fosse um só, não conseguiria. Então, não foi fácil, foi um trabalho de formiguinha, mas a gente chegou em um ponto onde a gente conseguiu conscientizar esses produtores. As hortaliças é um exemplo de maior dificuldade por conta, como você falou, da pulverização no território nacional e de variedades cultivadas, e por ser também uma atividade com muito pequenos produtores, pequenos e mini produtores. Então, isso dificulta um pouco mais, mas eu acho que você sabe, conhece junto comigo o trabalho, o Instituto Brasileiro de Hortaliças, que nasceu um pouco depois da Abrafrutas, que utilizou a Abrafrutas como benchmark, hoje é uma associação, é um instituto que trabalha como uma associação extremamente arraigado, coordenado lá pelo meu amigo Manuel Oliveira, e a associação IbraHort tem tido um resultado importante nessa reunião, nessa união dos fruticultores, trazidos a princípio pelos grandes, estou falando aqui do Sequita, do Trebesse, do Malman, essa galera se juntou, trouxe os pequenos consigo e a gente conseguiu o objetivo. Um outro detalhe que eu acho que serviu muito para a Abrafrutas foi que a gente, além, quando eu falo que sou quase 100 associados, dentro desses, Fábio, eu tenho várias associações e cooperativas que trazem para cá os pequenos produtores. Legal. Então, a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Associação Brasileira de Produtores de Abacate, Associação Brasileira de Produtores de Papaya, Cooperativa Agrícola do Vale de São Francisco, todos eles são associados da Abrafrutas e trazem consigo para o guarda-chuva da Abrafrutas uma quantidade de pequenos produtores que são também beneficiados e têm os direitos como co-associado pela Abrafrutas. Então, isso foi... E a gente começou a fazer marketing também, começou a mostrar, a gente começou a fazer e cacarejar. Fazia e mostrava. E o pessoal olhava e aí eles vinham, eu não precisava nem buscar associados. Os associados ligavam aqui e diziam, eu quero me associar. O que é que eu preciso fazer? E aí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente espera que esse crescimento continue para que a gente possa chegar no patamar ideal que eu imagino daqui a alguns anos ainda. Show. É o que a gente aprende com os americanos isso, né? Não basta ser bom, tem que todo mundo tem que saber que você é bom. Não basta ser só bom, né? Tem que divulgar. Exatamente, exatamente. Boa. E Eduardo, você falou que teve com o presidente falando sobre os desafios. Eu queria trazer uma pergunta nesse sentido aí. Quais os principais desafios hoje enfrentados pelos produtores e exportadores de fruta no Brasil? Tá na produção, tá na comercialização? Qual que é o gargalo aí? Vamos lá. E adianto que não está na produção. O único problema que a gente tem de produção não depende de governo, que são problemas climáticos, porque o produtor brasileiro é um excelente produtor, é um excelente... ele sabe trabalhar com a terra, sabe produzir a fruta e se propõe quando se propõe a isso. Né? Nem todos são tão estratégicos, mas são grandes produtores. Né? Então, essa conversa com o presidente, a gente tentou levar para o governo, estava o presidente e 6 ministros do Estado, a gente tentou levar para eles posições de que ele pudesse resolver, né? Não coisas que pudesse devagar, não, e que envolvesse o Brasil inteiro. Então, a gente fez uma seleção de assuntos, tivemos a discussão prévia, interna na Abrafrutas, entre nossos associados, juntamente com a nossa diretoria, e chegamos a alguns pontos, na verdade, 7 pontos. Esses pontos estão baseados na seguinte forma. O primeiro deles, e um dos mais graves que a gente pediu ao presidente, foi a alocação de recursos específicos para a defesa sanitária vegetal, sobretudo no Programa Nacional de Combate à Mosca das Frutas. Eu acho que você e grande parte dos que
então vão estar nesse podcast, entendem que a mosca é um grande problema para a gente, porque tira a qualidade da fruta e fecha nossos mercados. Por esse motivo, a gente pediu ao presidente que alocasse recursos específicos, dobrasse os recursos colocados, porque a gente está tendo problema com a mosca, que é uma mosca extremamente agressiva, que é a mosca, a Bactossera carambolae, que a gente chama de mosca da carambola por causa de uma denominação, mas ela é mosca de tudo, ela é a mosca mais agressiva entre as moscas das frutas. Ela não está, e ela está no Brasil ainda de forma segura na fronteira norte, ela está vindo ali pela Guiana, e o trabalho de monitoramento e controle tem sido feito, só que o dinheiro está acabando. O Ministério não tem recurso para bancar esse monitoramento e controle, que não é barato, né? Com colocação de armadilha, feromônio, combate às moscas, e esse recurso estava acabando. Então a gente pediu ao ministro e ao presidente que olhasse para isso, porque é um problema sério para nós. Além disso, a gente fez uma reivindicação muito importante. Hoje em dia, a fruticultura sofre com a falta de mão de obra, Fábio. Hoje, na época das safras das principais frutas, que duram aí entre 4 e 5 meses, a grande maioria delas, a gente não tem como, não tá tendo como contratar pessoas. Por quê? Porque as pessoas que vêm trabalhar com a gente como safristas, que a gente tem que fazer formal como temporários com carteira assinada por conta das nossas certificações internacionais, não querem vir, porque quando ele vem formal, ele perde o direito ao Bolsa Família. Então, um pedido que a gente fez, e por esse motivo, a gente não acha quem queira trabalhar. Abre vaga para 400, 500 pessoas para a colheita de manga, da maçã, e não vem ninguém. E como é que funciona? Então, estamos sofrendo hoje, buscando funcionários grandes, gastando recursos de transporte, e nós pedimos ao presidente que fizesse alguma coisa que tornasse uma lei que o funcionário safrista poderia trabalhar durante a safra, recebendo o dinheiro como safrista, sem, no entanto, perder a Bolsa Família. Isso vai ajudar essas pessoas humildes que estão trabalhando para sustentar suas famílias e vai nos ajudar a colher as frutas e escoar a nossa produção. Então, é uma das dificuldades que a gente pediu. Outro ponto que a gente pediu ao ministro foi a questão da reforma tributária, a inclusão das frutas de uma forma geral na cesta básica, para que elas pudessem continuar tendo a isenção do ICMS, né, que a gente já tem hoje, mas vai ser restrita à cesta básica. A gente tem poucas frutas hoje na cesta básica, a gente quer aumentar, esse foi um outro pedido. Pedimos também aumento dos recursos de subvenção ao seguro rural. Hoje, grande parte do recurso de seguro rural das frutas são utilizados pela maçã e pela uva de vinho, que tem um grande risco. Por quê? Porque o cara que planta melão, que planta limão, que planta abacate, que planta lixia, ele não busca esse seguro, mesmo tendo direito, porque o prêmio é muito alto. Né? Então, se o governo aumentar esse recurso de subvenção, como faz para soja, para milho e para grãos, a gente consegue democratizar o acesso ao seguro rural. Então, esse foi um outro pedido que a gente fez. Então, eu estou citando para vocês alguns dos pedidos importantes que a gente fez. E o mais importante de todos, sem desmerecer os outros, junto com a mosca carambola, é a estruturação dos portos e aeroportos para escoamento da nossa produção. O Brasil hoje tem grande deficiência de fiscais federais agropecuários, tem grande deficiência de equipamentos na exportação, então a gente está aumentando a exportação e não consegue dar vazão por falta de funcionários no Ministério da Agricultura. Então, o que é que está acontecendo? A gente está embarcando navios com 70, 80, 90, 100 containers, com vários pallets nos aviões, essa carga vai embora e o fitossanitário nem emitido foi aqui ainda por conta da ineficiência desse processo, deixando aqui uma aspas, que os que estão tentando ajudar, os fiscais do Ministério, têm sido guerreiros, porque eles têm feito mais do que eles podem fazer para poder dar vazão a essas nossas frutas. Então, eu falei aqui 5 dos principais pontos para você entender quais foram baseados nos nossos pedidos, todos eles que abrangem toda a fruticultura brasileira. Muito bom. E todos eles, quase todos, fora da porteira, né? Depois da porteira. Todos fora da porteira. Você entendeu, né? Todos fora da porteira. Exato. Legal. Bom, fico feliz de saber que os produtores brasileiros aí estão fazendo a parte deles, né? Agora é importante a atuação da Abra Frutas
tem um papel fundamental aí nessas questões que acabam sendo fundamentais também, né? Muito bem. Perfeito. E Eduardo, você participa de muitas feiras, eventos, você está o tempo todo viajando, conhecendo mercados diferentes, vendo tecnologia, tendências de mercado também, boas práticas. Eu queria que você compartilhasse com a gente quais são as tendências que você vê aí atuais no mercado de frutas, no Brasil e nos outros países também, no mundo como um todo. Vamos lá, a gente viaja muito para promover a fruta e aproveita para a gente poder ver essas novidades das tendências de tecnologia. A gente tem muita coisa nova na área de irrigação. A Abrafrutas e a fruticultura brasileira foi pioneira na transformação dos sistemas de irrigação para gotejamento, que é hoje quase que 100% da nossa área para economizar água, né? Então a gente fez isso. Agora a gente tem visto muito o crescimento dentro da fruticultura de cultivos protegidos, por exemplo. Eu, por exemplo, estou indo agora para a Europa a partir do dia 7, no dia 6 ou no dia 7, vou para a região da Espanha, a convite do governo da Catalunha, lá do governo para a gente poder ver essa tecnologia de produção em cultivo protegido e fazer interação com as empresas de lá. A gente está indo convidado por eles e para a gente fazer esse intercâmbio. Mas essa questão do cultivo protegido é uma questão que tá extremamente em crescimento. A agricultura de precisão tem crescido muito também na fruticultura, né? Tem crescido muito na fruticultura, monitoramento por satélite, essas questões de solo e clima, a gente tem monitorado com muito mais eficiência. E até uma informação importante que muita gente não sabe, mas apenas 14% da fruticultura brasileira, que é aquela 2 milhões e 600 mil hectares, apenas 14% é considerada altamente tecnificada. Ou seja, a gente tem muito, 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 muito para crescer nessa área de tecnificação. Então, a gente às vezes tem produção, né, de novos conteúdos técnicos que vai facilitar, mas a gente está ainda muito falho, Fábio, na questão da difusão dessa tecnologia. A falta de uma assistência técnica e extensão rural organizada no Brasil, que ainda é uma falha grande, evita com que esse conhecimento que está sendo gerado nas universidades e nas instituições de pesquisa chegue ao produtor, sobretudo ao pequeno e médio. Então, isso tem sido um problema que a Abrafrutas tem tentado mudar e tem tentado organizar para que a gente possa mudar essa realidade hoje. Mas eu citaria essa questão do cultivo protegido, a questão da tendência, e se é que pode se chamar de uma tecnologia, eu acredito que sim, o crescimento da utilização de produtos biológicos dentro da fruticultura. A gente cresceu mais de 70% na utilização de biológicos nos últimos 5 anos. Legal. Né? Por conta da eficiência, por conta do medo que o produtor exportador tem de gerar resíduo, e ele tem utilizado muito biológico, e a tecnologia de melhoria desses produtos biológicos tem feito com que eles sejam muito mais eficientes em campo e a gente consiga, dentro de um custo-benefício aceitável, combater as principais pragas e doenças e evitar que esse nosso produto exportado chegue lá com resíduo de algum agroquímico. Então, Legal. biológico, para mim, hoje, é a ponta de lança da tecnologia dentro da fruticultura. 70% do crescimento em 5 anos, Fábio. É muita coisa, cara. Muito expressivo. E com relação aos hábitos de consumo, Eduardo, tem aumentado o consumo? E como é que você sabe me dizer, entre o consumo brasileiro e europeu, por exemplo? Qual que é Vamos lá. maior per capita aí, né? De uma forma média, o europeu consome algo em torno de entre 90 e 100 quilos de frutas ano, né? O brasileiro hoje está em 56 quilos, ou seja, a gente está muito além do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, que é algo em torno de 140, tá? Então a gente está muito distante disso. Ontem, coincidentemente, eu conversei com o ministro Alckmin, com o vice-presidente Alckmin, sobre esse assunto. Você sabe que ele é médico e ele tem um carinho grande pelas frutas, porque ele acha, e me disse isso ontem, que ele tem certeza que o crescimento do consumo de frutas e hortaliças pelo brasileiro vai trazer um benefício direto ao governo com a redução dos gastos com as doenças não transmissíveis no SUS. Ele acha que se a gente começar
a trazer esse consumo de 56 para mais de 100, a gente vai ter uma redução significativa com esses gastos. E eu concordo 100% com ele, porque fruta e hortaliça é saúde, desde que você Sim. saiba comer, e é saúde. Então, ele está defendendo dentro do governo uma bandeira de lançar uma grande campanha de aumento do consumo de frutas e hortaliças para o brasileiro a partir do ano que vem, coordenada pelo governo, com participação direta do setor privado, e a gente está torcendo para que isso aconteça, que isso é uma busca nossa de muito tempo. Né? Então, a gente está hoje em 56 quilos habitante ano e temos grande chance de crescer. Da pandemia para cá, Fábio, aumentou muito a consciência do produtor, do consumidor, em relação ao bem que a fruta, o consumo de fruta faz. E hortaliças também. Uhum. Porque é aquela coisa da saudabilidade, da imunidade. Eu costumo dizer, eu escrevi um artigo há algum tempo atrás, que eu posso até disponibilizar para vocês depois, um artigo que fala sobre o consumo de frutas no Brasil e como isso impacta na cadeia. E minha primeira frase do artigo que eu escrevi é dizendo assim, que atire a primeira pedra aquele que, quando pensou em fazer uma dieta, não pensou em comer mais frutas e hortaliças. Na hora que você fala, vou fazer dieta, primeira coisa que vem na sua cabeça é fazer exercício, que é ruim demais, e comer fruta e hortaliça. Ou seja, o brasileiro sabe que esse alimento é um alimento que faz bem à saúde. Mas preço, disponibilidade, qualidade, faz ele não seguir esse ritmo. Porque o brasileiro hoje, quando vai ao supermercado, com dinheiro, sobretudo as classes baixas, a classe C, D e E, essas classes priorizam a compra de grãos e proteínas em detrimento das frutas e hortaliças. Né? Sim, Então a gente quer mudar esse quadro. O cara chega com um pouquinho de dinheiro e fala: o dinheiro eu vou comprar o arroz, feijão e a carne. Se sobrou um pouquinho, eu vou comprar ali uma fruta da estação que está mais barata, uma banana, uma laranja ou uma maçã. Mas ele não vai comprar só isso. Tá? Então a gente sim. quer mudar essa visão e eu acho que a gente vai conseguir agora com essa sinalização da ajuda do governo, através do Ministério da Saúde, a gente quer startar essa campanha para ser sucesso aí no futuro aí, e aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes no Brasil. Muito legal, é isso aí mesmo. Fruta tá ligado à saúde, né? Frutas, hortaliças e tudo mais, e aí acaba brigando também com a indústria alimentícia, né? Que quer É, empurrar os industrializados, mas eu falo que eu já fui em 10 nutricionistas diferentes e é sempre a mesma coisa, né? Tira o é, industrializado, coloca mais alimentos naturais, frutas, verduras, perfeito, legumes. Mas a gente sabe o que tem que fazer, mas ainda falta alguma coisa aqui para aumentar esse consumo, né? perfeito, Mas, mas perfeito. legal. Ô Eduardo, e como é que você enxerga aí? Você falou que a gente deve crescer as exportações brasileiras. E como é que eu queria que você falasse aí, como é que você vê no futuro aí, daqui 10 anos? O Brasil tem condição de aumentar muito isso, tanto o consumo quanto essas exportações aí? Quais são as suas previsões? Vamos lá, vamos começar. Consumo, eu acho que tem sim. Esse trabalho de conscientização é importante. Agora, essa campanha de conscientização nós temos que fazer. Setor privado, junto com o setor governo, uma parceria público-privada, para mostrar ao brasileiro isso. E a gente pode conseguir, outros países conseguiram, e a gente não é diferente de ninguém, a gente pode conseguir, em espaço de 10 anos, aumentar esse consumo de 56 aí para 80 quilos habitante ano, o que já vai dar um impacto na produção maravilhoso e na saúde da população também. Né? Em consumo, eu vejo isso. Em relação à produção e exportação, a produção, esses 44,5, 44 milhões de toneladas, ele deve haver uma variação para mais pequena, não é muito grande. O que vai acontecer é a adesão desses produtores focados também na exportação, o que vai levar o volume exportado para cima. Né? A Uhum. questão do valor exportado varia muito com o câmbio, mas a gente, já para o próximo ano, a gente estima aí uns crescimentos de 5% ao ano, na Legal. fruticultura. A gente, esse ano, igual a esse ano, não vai ser muito fácil repetir, porque a gente cresceu 26% em valor exportado, Caraca. né? Então, foi um crescimento recorde para o setor, mas a gente vai conseguir manter esse crescimento. E eu acredito isso, além da conscientização do produtor, volto a dizer a vocês que estão me ouvindo, a união em torno de um objetivo comum, a formação de grupos, de associações para buscarem juntos as soluções para os seus problemas tem sido o grande pulo do gato para o setor de frutas e hortaliças no Brasil.
Então, eu lhe digo que grande parte desse crescimento vai passar por essa conscientização e essa união dos produtores. O futuro é bem promissor para a fruticultura. Nos próximos 10 anos, eu quero estar voltando aqui e falar com você que a gente cresceu e passou aí do 23º, quarto exportador para estar aí entre os 10, juntamente com o Chile, com o Peru, com nossos vizinhos, que são bem menores que a gente, mas que exportam 8, 10 vezes mais do que a gente. Maravilha, muito bom. Eduardo, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo e eu Que queria agradecer pena. você aí, putz, você trouxe tanta informação boa para a gente. Queria te É, agradecer pela disponibilidade de participar e pela bondade aí de compartilhar um pouco do trabalho de vocês aí, que estão com certeza de parabéns, viu? Obrigado, Eduardo. valeu, Fábio. Estamos juntos, precisando aqui, conta com a gente. A gente já é parceiro nessa luta da fruticultura, do agro aí, com essas missões técnicas. Parabenizar você, a Agrotévia, pelo trabalho que tem feito. E a Abrafruta está à disposição de vocês, à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes. E a gente está aí junto para fazer crescer esse agro, porque o agro é tudo e a gente vai continuar sendo a diferença na balança comercial desse país. Estamos juntos, precisar de mim aí, só é acionar, meu amigo. Ótimo. Bom, e queria agradecer aos nossos ouvintes também, falar que a gente vai deixar na descrição do episódio aqui os contatos da Abra Frutas, para quem quiser saber mais, do Eduardo também, e da AgroTravel, Viagens Técnicas, vai estar tudo lá para quem quiser acessar. E para você que está gostando nos nossos episódios, não deixe de seguir, compartilhar com os amigos, e a gente lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify e no Instagram. Então ajude a compartilhar aí para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!